Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço de empoderamento, inspiração e muita transformação. Então aqueça sua voz e vem com a gente. Hoje no quadro Vozes que Inspiram, eu vou ter a honra de falar com a Laís Souza, a nossa ex-super atleta de ginástica artística que representou o Brasil em 4 Jogos Olímpicos. Ela é uma verdadeira inspiração para mim e para milhões de pessoas. Então você não pode perder, porque você vai se inspirar muito. E hoje no quadro Vozes que Inspiram, eu tenho a honra, o prazer de receber a nossa super ex-atleta de ginástica artística, Laís Souza. Ela que representou o Brasil em 4 edições de Olimpíadas, representando muito bem o nosso país. Ela tem uma trajetória linda e alcançou feitos incríveis, como medalha na Copa do Mundo de Ginástica Artística, 4º lugar no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em 2006 e premiação de melhor atleta feminina no mesmo ano. Em 2014, a Laís sofreu um acidente que a deixou tetraplégica, mas hoje, usando a sua voz como movimento, ela é palestrante, artista plástica e foi estudante de história. Sem dúvida nenhuma, né? Ela é uma grande inspiração para todos nós, um exemplo de resiliência, mostrando que existe muito mais vida além de uma cadeira de rodas. E eu queria muito te agradecer, estou muito honrada de te ter aqui, Laís, muito feliz. Muito obrigada a você pelo convite. Espero que a gente tenha uma troca linda aqui. É isso, quero aprender com você. Eu não tenho dúvida nenhuma, você é uma inspiração não só para mim, como para milhões de pessoas, né? Eu te falo porque eu fui aquela pessoa... Eu tô muito emocionada de estar aqui do teu lado, porque eu já fui a pessoa atrás da televisão torcendo por ti, sabe? Vendo, feliz e vibrando com as tuas vitórias. Então, para mim, eu tô muito feliz de ouvir um pouquinho dessa tua história, que para mim é super inspiradora. E eu queria começar te perguntando, né? Como é que começou a tua ligação com o esporte? Assim, como é que o esporte entrou na tua vida até o ponto que você foi primeiro contato com as Olimpíadas? Conta um pouquinho pra gente isso. Tá. Bom, o esporte, o que eu sinto e o pouco que eu lembro é que o esporte ele caiu no meu colo. Meu irmão, ele fazia judô, então minha mãe ia levar e buscar ele e nisso do lado tinha ginástica. Aí eu acabei me apaixonando pela ginástica, pela postura, assim, das meninas. Eu já era uma criança que ia brincar pra rua, sabe? Eu já tinha esse lado competitivo bem aflorado. Mesmo, sei lá, ia brincar de pique-pega. Eu tava correndo muito rápido. Ia se esconder, eu escondia muito bem. Então, esse meu lado competitivo, não sei do que dá pra chamar, me ajudou, sabe? A estar ali com mais dedicação, com foco. E me destacou de outras atletas. Começou cedo esse... Você já tinha esse perfil, né? Esse porte atlético e ia cair no teu colo. Olha, meu irmão faz judô, eu vou fazer ginasta porque tá do lado, né? E acabou que virou. Gente, como é que pode, né? O destino, assim, como é que a nossa vida... Ela aparece pra gente, né? Às vezes a gente não procura isso, porque você não deve ter atletas na família, assim, de carreira, né? Não. E eu não sabia o que eu queria, porque eu era muito nova. Você tinha quantos anos? De 3 para 4 anos, eu pedi o teste pra minha mãe. Eu pedi. 3 a 4 anos de idade? De idade. Nossa. Então, eu só simplesmente me apaixonei pelo esporte. E a minha mãe me colocou e foi ouvindo o meu dom, sabe? Nossa, ela gostou, é uma coisa que chama atenção e tudo. Então, me colocou ali. Eu tanto tinha muita energia fora do ginásio, então ajudou para abaixar um pouco e eu ficar, sabe, mais tranquilinha em casa. E, ao mesmo tempo, eu pus ali toda a minha dedicação. Comecei a competir muito cedo. As técnicas que estavam ali me treinando também diz que... a minha postura chamou muito a atenção desde criança, então... Você teve que largar a sua família nesse processo? Quando você virou atleta mesmo,
você teve que morar com outras atletas. Eu adoro saber os bastidores, tá, gente? Tá. Adoro. Eu quero saber tudo dos bastidores, até para entender. A equipe era unida, você morava com outras atletas, elas te protegiam. Como funcionava esse bastidor? Olha, tiveram muitos momentos, né? Minha carreira foi de 21 anos. E de criancinha ali, até meus 10 anos, eu estava em Ribeirão Preto, morando em Ribeirão Preto. Tinha toda a dificuldade possível para ir para um campeonato brasileiro, por exemplo. Minha mãe teve que se juntar com as outras mães, vender. Eu lembro que elas venderam pipoca de micro-ondas para poder comprar agasalho, para se inscrever para campeonatos. Então foi uma fase mais dramática, assim. Depois eu me mudei, teve um outro momento que eu fui para São Caetano em busca de uma estrutura melhor, de técnicos melhores. E nisso eu fui melhorando e fui para a seleção. Aí da seleção deslanchou, tive a oportunidade de participar de 3 Olimpíadas. Óbvio, passando por lesões e tudo que a maioria das pessoas já ouviram falar fácil, dos né? atletas, que não é fácil. A vida de atleta é muito difícil. É muito. Você tem que aprender a lidar e ter muita garra e muita disciplina para poder passar, né? Eu acho que a grande parte das pessoas nem sabe, né? Eu tenho um mini atleta dentro da minha casa, né? Meu sobrinho, ele é tenista e ele mora legal. longe dos pais, mora longe da nossa família, tem uma vida muito regrada, nunca está presente, obviamente, em comemorações especiais. É muito difícil para conseguir patrocínio, porque a gente sabe que o nosso país ainda tem limitações em estimular o atleta, é diferente como de outros países, né? Então, muita gente não sabe, mas a vida do atleta é uma vida de muita abdicação. De tudo, de família, de tempo, de recursos, né? Ela basicamente, o atleta, ele realmente é muito amor ao país, é muito amor ao esporte. Exato. Né? Foi o que aconteceu comigo também. Tive que abrir mão de muita coisa. Né? Muito boteco, algumas baladas, sabe? Mas também eu pude aproveitar. Foi legal ter uma troca com as meninas que conviveram comigo, que moraram comigo. Logo cedo, com 12 anos, eu tive meu primeiro salário. Na época, acho 12? que era R$300. Mas, primeiro sabe, recebeu dinheiro, uma criança. Eu não tava na rua, não estava envolvida com droga, não estava, sabe? Claro. O esporte já tinha me pescado e me salvado. Então, eu agradeço, sim, é legal olhar por esse lado. Com certeza, até porque você teve uma carreira linda, né? De muitas vitórias. E aí eu queria entender como é que foi essa transição, né? Você passou 20 anos na ginástica, como você falou. Eu queria, como é que você foi pro esqui, o estilo livre, né? O que te motivou a mudar para essa modalidade? Sim. Bom, eu já estava parando a ginástica e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, que é a CBDN, me procurou porque eu estava parando e eles queriam montar uma equipe para levar para o esqui aéreo. O esqui aéreo, não sei se alguém sabe o que é, mas são rampas que você desce com muita velocidade, essa rampa te lança e lá no ar faz as acrobacias. E por eu ter feito ginástica, a adaptação para o esqui seria bem mais fácil. Então foi um dos porquês. Eles me buscaram na época, eu passei no teste e acabei indo para o esqui. Aí fui me adaptando com o mundo gelado ali, o mundo branco. Foi gostoso morar em outro país também. Eu ia ter te essa perguntar oportunidade. isso. Como é que é fazer um esporte de neve? Você tem que ir para outro país, certo? Ou existe Sim. centro de treinamento no Brasil? Como funciona isso? Não existe centro de treinamento aqui. A gente estava usando aqui, eu não vou lembrar a cidade que eu estava, mas a gente estava treinando com um tapete, com a rampa normal nesse tapete e um airbag para segurar a queda. Um airbag gigantesco, assim. Então fazia as acrobacias e caía com o esqui ali. Meu Deus, não tá me fugindo o nome da cidade. Mas enfim, logo mais eu lembro. Mas é interior aqui de São Paulo. Então, eu comecei ali, experimentei os primeiros esquis ali. Não sabia que tinha que colocar uma bota. Eu também não sabia lidar com
com o mundo gelado. Foi muita coragem, né? Porque só de eu olhar me dá pavor, o esporte. Não que ginástica olímpica artística não dê medo, porque vocês são muito corajosas, né? Mas assim, essa modalidade em especial é assustadora, assim. Ela é diferente. Né? Ela é bem diferente. Eu acho que deve ser um dos esportes que mais dá medo. Eu tinha medo todos os dias. Jura? Pra treinar, sim. Não, eu imagino, né? Adrenalina 1000, né? A gente tem o instinto de sobrevivência e você vê correndo risco, a gente quer se proteger, a adrenalina... Às vezes, essa rampa lançava a 6 metros de altura, 4, 5, 6 metros de altura. E aí faz as acrobacias. E na aterrissagem não é fofinha a neve. Ela é dura. Ela vira concreto. É o chão. Vira concreto. Na velocidade, na altura, é que nem o Exatamente. mar, né? Quando você pula de uma ponte muito alta, acaba virando concreto, dependendo da altura, né? Então, tive que aprender como cair, como salvar aquela queda. Mas já me ralei bastante. O rosto, né? Eu colocava a mão para segurar, mas inevitavelmente caía assim de rosto e aprendi a segurar para não cair. Aprendi a cair. Nossa, que difícil. Nossa, deve ter sido super desafiador. E aí, a gente falando já entrando até do acidente, na parte do acidente, né? Quando você tomou consciência do que tinha acontecido assim, o que veio na tua cabeça quando você tomou essa consciência? Você estava no hospital? Você não estava? O que você pensou? Nossa, essa parte é a mais complicada, eu acho, para responder, porque foram muitos pensamentos, sabe? Muitas coisas passaram, mas eu tive um acidente, eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Utah. E quando eu caí, eu olhei para trás para falar para minha amiga vir de lado e vir devagar, estava muito rápido. E quando eu me vi, eu já estava estatelada lá no chão, pedindo ajuda para o meu técnico. Eu ficava help, please. E, enfim, eles vieram para me ajudar. Depois de 45 minutos que veio o resgate na montanha. E aí eu lembro eu acordando no hospital, ligada em fios e catéter e tudo mais. Tava com respirador também, com bastante dificuldade para respirar e entender onde eu tava e o que estava acontecendo. Então ninguém chegou diretamente e falou, olha, você tá tetraplégica, isso. Não, foi aos poucos, eu fui percebendo, eu fui entendendo. Aí eu pedi para minha mãe ou para minha amiga, não lembro na época, para colocar o celular na minha mão, para ver se eu conseguia, sabe, fazer alguma coisa. Aí não tinha força. Aí não é possível que eu não vou conseguir segurar meu celular. Aí eu falei, coloca de novo. Aí colocou de novo. Aí que eu comecei a ligar as coisas, entender que tinha alguma coisa de errado. E ninguém falou nada, foi você que foi tomando consciência. Isso. Eu fui entendendo que não ia ter nenhum movimento, que eu não ia conseguir respirar sozinha. Eu lembro que eu fui pedir para um amigo meu para coçar o nariz ou coçar a cabeça. Aí ele foi, buscou um abecedário e eu fui apontando o que eu queria, o A, B, C, e assim foi. Aí ele entendeu que eu queria coçar. E nessa época eu não conseguia falar ainda. Eu estava com um respirador. Aí foi aos poucos. Eu fui tendo essas pequenas vitórias no hospital, entendendo o que é viver dentro de um hospital, entendendo o que é um profissional da saúde estar ali te apoiando, ou um cara que não tá tão afim, sabe? Não traz uma energia tão legal, ou um médico que, fala lá, você, sabe, pode fazer dessa forma. Como eu tava no respirador, eu não queria fazer os exercícios tradicionais de soprar a bolinha, enfim, tem uns exercícios bem tradicionais de fono que ajudaria para eu sair do respirador. E teve um médico que falou que eu poderia cantar. Aí eu comecei a cantar, coloquei minha playlist, levei caixinha para UTI e aí eu consegui sair do respirador cantando. Tem até vídeos que vocês vão encontrar na internet. Eu cantando. Na época eu cantei Ana Carolina. E assim foi. Em 3 meses eu saí do respirador. Eu acho que até hoje essa é uma das grandes
uma das grandes vitórias, assim. Que maravilha. E você chegou a fazer tratamento com células-tronco, não foi? Sim. E fisioterapia. Quais são as melhoras? Você viu melhoras? O que isso representou? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Olha, eu pude experimentar algumas terapias. No hospital mesmo, eles me deram a oportunidade de participar de um estudo de células-tronco. Eu fiz 3 aplicações na época. Logo depois do meu acidente, eu fiz uma. Depois de 2 meses, fiz mais uma e a terceira. Eles não prometeram nada, tipo, você vai voltar a andar, nem nada. Só que, como eu tive uma lesão grande, então tinha sangramento, não externo, mas interno, fibrose dessa recuperação, e eles disseram que poderia ajudar nisso. E limpando tudo isso, tipo, eu ia conseguir perceber o que restou ali da minha lesão. Nossa, melhorou aquele edema. E aí, o que restou? Será que a gente vai conseguir recuperar algum movimento? Vai conseguir ser mais rápido? E aí foi isso. Então, foi legal, né? Me motivou bastante na época. A gente sempre, acho que tem que tentar, né? A gente tem que experimentar e sair da nossa zona de conforto. Né? Eu acho que eu até postei uma coisa essa semana, que ninguém tá pronto 100%. Todo mundo tem medo. Vai com medo. Vai que a gente faz acontecer, sabe assim? Tem que ir. Né? A gente fica nervosa, a gente estava até comentando, né? Como eu tô nova nesse ramo de podcast também, eu fico nervosa, né? Ainda, mas só vai. Então, por mais segura que a gente pareça, todo mundo tem as inseguranças, né? E aí eu queria perguntar para você, o que você considera assim que foi a maior dificuldade para você? Se foi a aceitação da tua nova realidade, né? Que seria muito diferente da atleta, né, da atleta Laís, ou se foi realmente os obstáculos do dia a dia, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita limitação de acesso, de tudo, de oportunidades. Me fala um pouquinho disso. Tá. Olha, eu acho que o que eu senti foi tudo isso junto, né? Eu tava esquiando e de repente eu me vi dentro de um hospital dependente, com fralda, sabe? Tendo que contar com a minha mãe ou com um cuidador. E é diferente, eu tinha toda a minha liberdade. Então, cair no mundo de uma pessoa com deficiência acaba mudando tudo. Então, muda o modo que a sua família funciona. Então, minha mãe deixou o trabalho, veio para dar apoio. Eu estava no esporte, de repente, eu estava comprando uma cadeira de rodas. Não tem diversas cadeiras de rodas que você possa escolher, sabe? Diferente. Para uma pessoa que não se mexe ainda, piorou. Aí que eu encontrei dificuldades. Que mais? Tratamento, custo até de tratamento em casa. Muito, muito. Então, eu preciso de ajuda para fazer xixi. Mas para fazer xixi, você precisa de uma sonda. Você tem que ter muita saúde, você tem que estar bem, porque qualquer coisinha pode infectar a sua bexiga. Pode ter uma bactéria, e aí daqui a pouco tem uma infecção, vai para o hospital. Então, esse material tem que ser de qualidade e assim vai. É uma bola gigantesca, tirando as adaptações, acessibilidade, você ser incluso, você ser aceito. Tem o lado de você se relacionar, estudar, é tudo muito caro. Sei lá, foi esse pacotão, assim. E eu vejo como uma luta mesmo. É muito desafiador, né? Muito. Até porque a gente quer trazer também para o programa, tá, gente? Bastante informação sobre como lidar, como incluir deficientes físicos. A gente vai trazer esse tema porque eu acho que é uma necessidade de todos nós. Muitas pessoas, elas acabam não fazendo por falta de conhecimento. Porque se conhecessem melhor, com certeza fariam. Né? Eu me coloco no mesmo círculo porque eu tenho muito para aprender ainda. E eu estou amando, porque justamente o Donas da Voz está me fazendo enxergar por outro prisma, né? De outra forma. Eu queria te perguntar se você fez terapia nesse processo, né? Porque a gente entende que é um processo de recuperação emocional muito forte, né? Você fez? Como isso te ajudou? Se você não ligar, eu só queria voltar um pouquinho
no assunto que a gente estava falando. Porque, por exemplo, eu tenho uma deficiência, mas uma pessoa pode ter depressão, ou pode sentir outras coisas que seja, sabe? Não aceitar o seu corpo, ter dificuldade para qualquer coisa, usar uma bengala. E todas essas deficiências, essas dificuldades, a gente vai lá e julga. Aí a gente vai lá e, sabe, e são coisas que a gente faz sem pensar, uma cultura que a gente tem que quebrar, sabe, esse tabu. Transformar. E olhar a pessoa além daquilo. Então, essa cadeira de rodas, ela não me define. Mas, sabe, eu já julguei muito eu estar numa cadeira, eu já não quis, eu fui capacitista comigo mesma. E hoje eu entendo que eu preciso da cadeira, que ela me apoia, que ela que me ajuda a seguir. Enfim, mas vou responder só outra pergunta, que eu já esqueci. Sobre a terapia. Se você fez e se você acha que é importante nesse processo você ter um acompanhamento do psicólogo. Eu particularmente acho que todo mundo deveria fazer terapia independente de qualquer coisa. Desde criança. Né? Acho também. Eu acho que teria que, desde criança, a gente ter esse acompanhamento. Porque, pensa, a gente treina, a gente vai pra academia, fica forte. Mas o cérebro a gente não dá essa atenção tão especial. O check da academia que as pessoas postam deveria ser o check da clínica, da terapeuta. Né? Porque o autoconhecimento ajuda nós sermos pessoas melhores para os outros. Né? Não é nem só pra gente, mas para os outros também. Isso, falou tudo. Eu sim, faço terapia, eu gosto. Confesso que já passei por terapeutas que eu não gostei tanto, mas hoje eu me adaptei com a minha terapeuta, eu amo ela. Eu queria eternizar minha terapeuta. E gosto de me conhecer. É aquela horinha que passa muito rápido quando eu vejo, sabe, eu me curei de tantas formas, ou me visitei, sabe, lá na minha infância, talvez uma coisa que estava me enchendo o saco hoje, eu descobri que era lá atrás, que a gente precisa de cura, né? Isso. Todos nós precisamos curar. E eu estava vendo, muitas das ações que a gente tem hoje, das atitudes, elas vêm das experiências pregressas. Eu né? tenho certeza. E às vezes a gente tem uns medos que a gente não sabe de onde vem, por exemplo. E quando a gente vai buscar a fonte, se a gente se conhece bem, se a gente faz a terapia, a gente encontra. Sim. E aí você ressignifica, né? E você começa a cuidar. Sim, amiga. E aí, assim, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre a importância da terapia, de lidar com essas questões emocionais. E você já contou abertamente, publicamente, que você sofreu abuso por parte de cuidadores. Tá? E você teve uma atitude brilhante de denúncia, que é uma atitude corajosa, muito brava de você conseguir fazer isso. E eu queria perguntar para você qual é a importância, né, dessa denúncia para combater esse tipo de crime, mesmo com medo. Porque eu imagino que você deve ter sentido esse medo também. Porque a gente sente medo. Me conta um pouco do que foi isso e como você lida com isso e o que você fala para essas mulheres aí. Certo. Sim, eu senti bastante medo, mas foi importante para sair de dentro de mim. Eu fiquei muitos anos para entender que foi realmente um abuso. Eu já tinha sofrido abuso de criança e fui me tocar só depois de 20 anos, porque foi com 4, 5 anos por aí. E depois de 20 anos que eu entendi, poxa, aquele cara, ele me colocou sentada no colo dele. E aí meu cérebro começou a querer apagar aquela informação. O mundo do cuidado, ele é muito pessoal, muito próximo também. Então, quando eu escolhi uma pessoa para estar perto de mim, no primeiro momento, eu não tinha essa malícia, sabe? Eu nem sabia ainda. Foi um recado que é para todos, sabe? Não foi só, nossa, a Laís colocou essa informação para fora, mas é para as mulheres que estão ouvindo, é para os homens principalmente, entender que culturalmente existe isso e que tem que acabar. Quem está sofrendo principalmente é a mulher da pele preta, é a mulher que está lá no ônibus ou no trem agora e está sendo abusada. E entender
todo mundo pode fazer alguma coisa para que não aconteça, sabe? Você falou uma coisa que é muito interessante, porque muitas vezes você demora a entender o que está acontecendo, né? Não passa pela nossa cabeça que aquilo é um abuso ou não. Sim. E a gente vê, muitas vezes, a mulher se sentir culpada, muitas vezes, por ser abusada. Eu senti. Por que ele fez isso? Será que eu me ofereci muito? Será que eu me insinuei de alguma forma? Eu acho que esse é o questionamento que toda mulher tem, né? Essa insegurança, né? De se questionar mesmo, né? E depois o medo. Se eu falar, o que vai acontecer pra mim? Com certeza. Né? Que a gente tá morrendo por isso, né, amiga? Não é pouca coisa. Toda minoria que tá gritando, que tá... tem que ouvir, não é à toa. Por isso que tá gritando, tipo, já tá cansado. E aí tá normalizando. A gente não pode normalizar esse grito. A gente tem que acolher, entender como se ela tá apanhando em casa e a gente quer que ela saia de casa, não é só simplesmente ir lá e na delegacia e fazer o que tem que fazer, mas sim como a gente vai segurar ela aqui fora, para onde ela vai, como ela vai pagar as contas, sabe? Tem que ter uma política de estrutura para dar suporte para essas mulheres que precisam sair dessas casas. Porque muitas delas não saem porque tem medo de passar fome, elas não têm para onde ir, muitas delas abdicaram do próprio emprego para cuidar do lar, para cuidar do filho. E aí ela se vê numa situação em que ou eu fico aqui e me submeto a isso para que meu filho tenha um prato de comida, né? Ou como é que eu vou fazer? Então, acaba que muitas mulheres acabam voltando, né? Por não ter por onde ir, por falta de política, estrutura pública, tá? Porque isso é uma questão pública de suporte, de ajuda para essas mulheres. Esse abuso psicológico, eu acho que é um dos piores abusos que pode existir, é onde a gente tem que se apegar. Fazer terapia não é, eu vou fazer terapia. Não, a gente vai treinar o nosso cérebro para entender de uma forma mais consciente como isso aconteceu, por que isso está acontecendo. Com certeza. E aí eu queria entender como é que a pintura entrou na tua vida. Eu tô louca pra saber, tá? Como você descobriu essa paixão, como veio esse sentimento em você e a importância dessa arte para expressar, né? Porque eu acho que a arte é expressão. Né? Eu também acho. Eu acho que eu já vem desde criança, eu conseguia copiar muito bem. Minha mãe já falava, nossa, ela copia bem e colore bem. Então, acabou caindo no esquecimento por conta do esporte. E na pandemia voltou. Aí, eu que sou muito, sapeca, gosto de ir pra rua e não podia ir pra rua. Aí eu dei um jeito de fazer alguma coisa e comecei a pintar. Aí dei as primeiras pinceladas e com a boca, eu quem faço. Tento fazer primeiro o esboço com a caneta, com o lápis, e depois vou pintando. Você tem um professor? Não tenho nada. Não? Você é autodidata? Você Sim. Resolveu pintar sozinha? Sim. Uau! Só veio vontade, aí eu fui vendo o que dava. E aí eu fiz algumas coisas, nada demais, assim. Você gosta de pintar o quê? É especial. Isso que é legal. Eu chego sem uma ideia formada exatamente, e aí eu olho para aquela tela e começo. Então aí eu já... inspiração. Isso. Eu já me inspirei na internet, eu já comecei do zero, olhando para a tela, eu já... me inspirei em alguém, ou eu já desenhei uma cadeirante, por exemplo, eu já desenhei um garoto jogando futebol, enfim, várias coisas, assim. Que fantástico, né? Porque é uma grande ferramenta de expressão, né? Ou seja, você sempre foi artista, né? Artista na ginástica, artista na tela, a arte veio com você, né? Que é uma grande forma de expressão. Sim. E como é que estão os teus planos para o futuro hoje, quando você pensa, uma meta específica, assim, eu quero alcançar, eu quero pintar um quadro, O que você pensa quando você pensa no teu futuro, assim? Bom, eu comecei a escrever um livro há, menos de um ano atrás. Eu estou escrevendo um livro com uma garota que tem deficiência, para que eu possa retratar literalmente, os meus sentimentos, como foi lá no hospital, como foi passar com mais detalhes,
enfim, tô colocando todo o meu sentimento, o que eu quero nesse livro. E, eu acho que do restante é continuar trabalhando, conquistar as coisas que eu quero. Eu, por exemplo, eu tenho vontade de ter um carro novo agora. Meu carro quebrou, eu quero um carro novo. Então, tô nessa busca, eu vou indo aos poucos. Tô pensando mais em dia após dia mesmo. Mas é bom que você quero isso e ter, né, a meta sempre clara, que eu sempre falo que não há vento, eu não, Sênega, não há vento favorável para quem não sabe onde quer ir, né? Porque quando você não sabe o que você quer, qualquer vento que bater tá bom. Então, mais ou menos. Gosto do foco, quero meu carro novo, quero fazer meu livro. Isso. Né? Acredito muito na jogar energia pro universo e vem. Eu não gosto de me focar muito lá no futuro, porque às vezes dá um pouquinho de medo, sabe? Porque parece que eu tô olhando para o escuro ainda. Eu prefiro focar agora no que eu vou trabalhar, no que eu vou ver, em inclusão, sabe, em adaptar melhor meu dia a dia, ou minha vida, ou minha casa, para deixar mais confortável. E eu vejo que você fala muito de motivação, de superação nas suas palestras. Também, né? Esse lance do viver um dia atrás do outro. Conta um pouquinho o que você espera transmitir isso, como é que veio a parte do palestrante, né? Como você tem lidado com essa vida que eu acho maravilhosa, simplesmente, porque você está fazendo, inspirando outras mulheres, né? Que estão lá, que querem essa palavra tua e de força. Certo. Esse lado é um lado difícil até de falar, porque as pessoas que têm uma deficiência pensam de uma forma e quem está de fora pensa de outra. Eu entendo os dois lados. Acho que quem está de fora vai olhar, poxa, só de ver uma menina, uma garota que era atleta numa cadeira de rodas, ela vai falar, caraca, como ela faz, sabe, para estar ali, como ela faz para se virar, como ela faz para superar, que eu acho que é o principal ponto. E quem tá ali já tá tipo, bicho, minha vida, eu passei por uma situação tão difícil, como eu vou, sabe, passar uma superação para essas pessoas que estão buscando isso em mim? Então, fica de uma forma diferente. Mas eu tô entendendo, tentando entender pelo menos o que as pessoas querem ouvir de uma pessoa que passou por uma situação, para que a gente traga isso para nossa vida. Poxa, aquele ali tá pior do que eu. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Aquela pessoa, ela passou por uma situação pior do que eu tô encarando agora. E aí você supera, sabe, estando recebendo aquela mensagem. Eu sei que pode não ser tão dessa forma. É que eu vejo muito assim a superação no sentido, existe vida, independente da tua condição. Você se adapta, exato. Né? E a forma como a gente enxerga os desafios, né, é o lance do copo meio cheio, meio vazio. Sim. Eles mudam a tua perspectiva. Veja, eu te acho muito inspiradora, tá? Porque você tem planos, você tá vivendo uma nova vida, é redefinição de rota, sabe? Quando você, vamos para essa rota, então. E você sempre mantém o ânimo, a vontade, não sempre, porque eu imagino que tem altos e baixos para todo mundo. Quem tem desafios, todo mundo tem desafios, né? Mas enfim, a gente sempre tem altos e baixos. Mas o lance de continuar. Sim. Continuar andando, sabe? Não se deixar parar e encontrar beleza em outras coisas. Quando você me fala, Lívia, eu vou escrever um livro, eu tô escrevendo um livro, eu me identifiquei com as artes plásticas, né? Eu tô pintando, eu quero comprar um carro novo. Cara, a vida é muito além disso, sim, saca? E é isso, é você continuar. Porque a vida, ela acaba não parando pra você sofrer. No final do dia, ela não para. Não para. Então você decide. Porque o sofrimento, ele é inevitável, todo mundo sofre. Você vai ter coisas na sua vida que vão te fazer sofrer. Mas por quanto tempo? Isso. Né? Você não pode deixar isso te definir, isso te limitar. Né? Por isso que eu acho legal, eu tô ouvindo aqui todos os teus planos e todas as coisas, eu acho que as pessoas querem ouvir justamente isso. Sim. É o quanto você... Cara, essa realidade é a minha realidade nova. E olha só o que eu tô fazendo da minha vida. Tô fazendo de um limão uma limonada. Exato. Né? Eu acho que esse outro lado que eu gostaria de trazer, que a grande maioria dos cadeirantes sentem, por exemplo, eu vou chamar a Laís porque ela
ela me inspira, porque ela é sabe, tudo que você falou aqui agora. Só que eu não quero ser sempre isso. A pessoa que está ali com uma deficiência, ela não quer ser sempre isso. Sim. Mas sim, ele é formado, ele é mestre em alguma coisa, sabe? Estudou um monte para saber sobre aquele assunto. Então, esse outro lado também tem que trazer. Mas, sei lá... Eu te compreendo. Você tá entendendo, né? Eu compreendo. Então, é legal. Eu gostei quando você falou, olha, a Laís, ela é palestrante, ela fez história, ela isso. Então, eu não sou a Laís tetraplégica e depois tudo isso. Aham. Entende? É outro ângulo, né? Ela passou por tudo isso, mas ela é palestrante, ela tá artista plástica, estudou história e seguiu a vida dela. E como é que é a tua relação hoje com o esporte? Você assiste esporte, você torce pra nossa ginástica? Como é que hoje você consegue ver, você vê de boa, assiste? Como é? Assisto, amo esporte, gosto de ver, desde vôlei até ir na cidade vizinha assistir os Jogos da Juventude ou qualquer, sabe, eu gosto de esporte, eu tô envolvida com a ginástica. Posso perguntar qual é o esporte favorito? Aquelas vão te complicar muito. Nem um pouquinho. Eu amo ginástica, é o esporte do meu coração. Ginástica artística. Tô torcendo pelas meninas da seleção. Elas são uma das melhores do mundo, uma das não. Por enquanto, nós somos a segunda equipe melhor do mundo, pro meu ponto de vista. E a gente tá com... por enquanto, a melhor atleta do mundo de ginástica artística, que é a Rebeca atualmente. Então, é a ginástica. Não tem segredo. Vamos todos torcer. Você Sim, cresceu amiga. nisso, né? Eu acho que você olha com muita admiração para suas colegas, você vê a luta, você vê nelas a luta de um atleta, né? O quanto é difícil chegar lá, né? E representar o nosso país. Isso. Eu falo, é muito amor, gente. A gente precisa urgentemente, o país, investir mais nos atletas, porque eles abdicam basicamente a vida inteira em prol da camisa verde e amarela, Sim. né? Não só isso, né, amiga? Tem o lado da saúde mental também, que a pessoa tem que ter para estar ali. Essa dedicação é importantíssima para mover nosso corpo. Com certeza. E aí eu queria te perguntar, que você é muito vaidosa, dá pra ver, toda bonitona aí. Como é que você lida, né, com a vaidade, com essas limitações agora? Pra você é muito difícil? Você já consegue lidar bem de se olhar e de, né, se produzir? Como é que funciona isso na tua vida hoje? Eu acho que é bem difícil. É difícil. Eu sempre fui muito vaidosa. Depois do meu acidente, eu me vi muito magrinha, eu me julguei bastante. Foi difícil de me adaptar. E ao longo eu fui entendendo que vamos treinar. O seu corpo não se move, mas eu dou movimento a ele. Eu treino, eu vou para academia, eu faço muita eletroestimulação. Eletroestimulação, você coloca um colante na coxa, por exemplo, e aí ele faz o trabalho de contração muscular. Eu coloco peso no pé e faço o treinamento normalmente, como se fosse fazer uma extensora. E nisso eu ganho massa de verdade. Que é importante, né? Sempre. Que é importante. Eu, vindo pra cá, eu coloquei uma caixinha de perguntas na internet, e aí uma pessoa perguntou, você já teve escara? Que é uma ferida na pele por ficar muito tempo na mesma posição. E aí eu fui explicando um pouquinho de como fica, que eu tenho que ir trocando o decúbito, que é a posição do corpo, e eu vou fazendo isso. E eu treino principalmente glúteo, porque fica muito tempo sentado. Então foram muitas mudanças que eu sinto que era atleta, não, eu continuo atleta. Era de uma forma o meu treinamento e hoje só é de outra, mas a dedicação, ela é basicamente a mesma coisa. E tu tens uma pessoa que fica 24 horas contigo, assim, pra quando você precisa de alguma coisa, quando você quer ir pra academia, ou na hora que você dorme? Como é que funciona a tua rotina nos cuidados, por exemplo? Eu sou uma pequena empresa que dá trabalho 24 horas por dia. Então, hoje eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo,
ficam 12 por 36 e me dá esse apoio. Então, ao mesmo tempo que eu preciso de ajuda e quero alguém do meu lado, e preciso até para tirar o cabelinho do olho aqui, como você viu, mudar o pé e tudo que eu preciso, desde me alimentar até ir ao banheiro, ao mesmo tempo eu quero minha liberdade, quero meu espaço. E eu tenho uma relação, hoje eu namoro, e você ter um funcionário no meio da sua relação familiar, no meio da sua relação tendo uma namorada, fica diferente. Mas ao mesmo tempo eu sou sortuda por poder pagar esse profissional. Entender como entrevistar para colocar essa pessoa, para essa pessoa ser um pouco a Laís Souza, fica, sabe, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma forma de construção. Então, toda vez que entra um funcionário para trabalhar comigo, eu tenho que ensinar cada coisa, como eu quero, como eu me viro, como eu fico na cadeira, e é tudo novo de novo. Então, hoje eu tô trabalhando com uma pessoa que já está há 1 ano e pouco, aí ele já está pegando o meu olhar, o jeito que eu quero colocar a assinatura nas coisas. Sei lá, Você já quis ficar sozinha? De pedir, olha, eu preciso ficar sozinha, eu preciso rezar, eu preciso, sei lá, fazer... Eu preciso passar 1 minuto só, eu não quero ninguém do meu lado. Muito, muito. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Que então, importante. Eu faço as minhas tarefas, tô lá, fiquei prontinha, tá tudo certo. Aí eu peço, você pode me dar licença, por favor, vou trabalhar, eu vou tá aqui com a minha namorada, eu quero estar com meu sobrinho, com a minha mãe, quero, sabe, conversar coisas que do meu particular. Aí sim eu peço esse espaço e assim vai, vou montando, né, o dia de acordo com o perfil da pessoa. Às vezes eu tô com uma pessoa que é mais forte, então, vou dar uma volta de carro, vou pedir para ela me transferir para o carro e assim vai me adaptando. E como é que foi para você a sensação de carregar a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016? Foi muito bom. Parece que eu tive a sensação de estar do outro lado. Porque eu sempre estava dentro do ginásio e assistindo da TV, o que estava rolando, e muita tensão, com treinamento e tudo. E carregando a tocha, eu estava do outro lado. Estava sentindo o que o público sente. E eu fui uma das poucas pessoas que tive a oportunidade. Então, eu tenho hoje ela em casa, ela é maravilhosa. Eu quero ela ver fecha depois. e abre, é muito linda. E foi emocionante ver eu ir passando assim naquele corredor de pessoas e todo mundo gritando, sabe? Foi muito diferente. Eu entreguei a tocha na época para o Fernando Fernandes. Enfim, tive a oportunidade da vida aí nesse momento. Que maravilha. Foi muito especial. Eu imagino a emoção que você sentiu. Foi diferente. E aí, tá quase chegando no fim. A gente tem uma pergunta que a gente chama Pergunta Donas da Voz, que é a pergunta que eu faço sempre ao final, que é: se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra Laís de 15 anos? Caraca, de 15 anos... Pra tua versão mais jovem, não precisa ser 15 sim. anos. Mas o que você diria pra aquela menina lá atrás? Tá. Faça terapia. Brincadeira, também. É verdade. Um dos pontos. Não sei, acho que eu mudaria poucas coisas, assim, da minha atitude mesmo, mas dos meus pensamentos, pra minha maturidade, eu acho que eu falaria isso, sim. Faz terapia, até pra olhar por um outro lado com mais maturidade. Eu sei que criança, mas sim, com mais maturidade. Tá chegando ao fim, eu não queria que chegasse ao fim. Mas eu tô também muito, não. Eu tô muito feliz de te ter aqui. Eu queria te dizer mais uma vez, muito obrigada por doar seu tempo, por inspirar tantas pessoas que estão assistindo a gente, por me inspirar. Eu fui muito, sabe aquela pessoa que ficava na televisão, fã? Então, eu hoje estar aqui do teu lado, ser tua amiga estar aqui do lado, pra mim é uma honra. Então, muito obrigada, de verdade. Imagina, linda. Obrigada
pelo espaço. Eu acho que um lugar de fala, ele é literalmente um endereço, sabe? De fala mesmo. Então, obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui trazendo a minha história. Obrigada, e obrigada por você que esteve aí com a gente e acompanhou essa história linda e inspiradora. Até o próximo Donas da Voz. Vai ter um igual. Nunca. Por exemplo, a minha lua é em peixes, eu sou romântica, o sagitariano não é. O sagitariano é livre, né? Eu sou romântica porque minha lua é em peixes. Então, quando você coloca as configurações todas, cara, é perfeito isso. Você tá com frio ou você tá bem? Tô bem. Tá bem? Quer aumentar? Não, eu perguntei porque tá ligado agora. E vocês são lá de Ribeirão Preto também? Tem bastante sapato lá, né?